Bom dia, galera. Aqui DJ Walker aqui, né? Caravela. Vou falar um pouquinho aqui dessa desgraça que aconteceu ontem aqui na Bahia. É, e falar um pouquinho desse Felipe. Que brincadeira não, é um cara que não era nem pra estar nesse lugar, mano. Não era pra estar aí. Essa vergonha, entendeu? E a gente vê que ele não serve como técnico, não serve como gerente, né? Supervisor, não sei nem o que ele faz lá dentro. Só sei que ele ganha muito dinheiro. Então, acho que já está na hora de dar um tempo. A torcida do Vasco se revoltou muito ontem. E não dá mais para ficar aturando esse tipo de atitude, né? Tá cansado de ficar sendo saco de pancada. O Pedrinho Botox não faz nada. O cara não procura fazer alguma coisa para agradar, né, a torcida. O cara só sabe se esconder. Então tá difícil. Eu vim aqui fazer esse vídeo aqui para poder acabar com esse. Para protestar, né? A palavra certa é isso. Eu sou vascaíno desde muito tempo. Na época do Maracanã. Fui gandula no Maracanã. Gandulei com meus 10 anos. Na época da Suderge. Vi os craques todos de perto. Dá gosto de ver o Vasco jogar. Então, agora você vê um time desse sem sangue. Pô, e antigamente ele não ganhava esses milhões que ganha hoje. Hoje ele ganha muito dinheiro, muito dinheiro. E o cara não consegue correr 20 minutos. Os caras não conseguem correr 20 minutos. Então não dá. Então vou deixar vocês aqui com esse Felipe aqui dando essa desculpa que não dá pra engolir, não dá pra engolir. O cara dá até vontade de rir quando as merda que ele fala. Entendeu? Então não dá não, cara. Vamos ver o que esse cara vai falar. Que não dá para engolir mais o Felipe. Pelo que eu vi, ele já saiu não é mais o gerente, né, de futebol, supervisor, diretor, né? Então, vamos ouvir. Que não dá, cara, não dá para ficar engolir o que esse cara tá falando. Oi, oi. Felipe, eu quero te ouvir sobre esse resultado, o oitavo jogo seguido do Vasco sem vencer. Você, até no jogo passado, falou bastante sobre postura, né? O que faltou para o Vasco hoje, que o Vasco não conseguiu tomar a iniciativa, mesmo quando estava na frente no placar e tinha um homem a mais em campo? Acho que um resultado péssimo em relação com jogar com um jogador a mais desde o primeiro tempo e você não sair vencedor. Isso é muito ruim. O jogo estava controlado, apesar de a gente não ter criado inúmeras chances, mas o jogo estava controlado com um jogador a mais. E infelizmente em duas bolas, principalmente no primeiro gol, na bola parada, os dois, né? O segundo rolou, fez uma movimentação, mas enfim, com um jogador a mais, você tomar dois gols realmente é inadmissível. Para o Vasco da Gama, a grandeza que o clube tem, é inaceitável esse tipo de derrota. Agora você vê, esforça, ele mexeu no time. Sei o que passa na cabeça desses caras, meu. Pô, pegar um Vitória mortinho, um Vitória sem que não ganha ninguém. O Vasco tá virando, sabe o quê? Elevador. O Vasco tá chegando, dando pontos para os times menores. Pô, isso é uma vergonha. O cara não sabe nem o que falar. Time sem sangue, sem raça. Brincadeira, é muito ruim, cara. Muito ruim pra torcida. A torcida tem que
parar de ir para o estádio. A torcida tem que parar de ir para o estádio, a torcida tem que parar de incentivar para eles verem que quem manda no clube é a torcida, não é diretor, não é Pedrinho, não é Felipe, é Santana, que esse cara é um morto, entendeu? Um peso morto no Vasco, esse Santana. O CEO também, que não aparece para nada, então não dá, cara, não dá. E a desculpa do cara, bola parada, ele não tem nem o que falar, ele não tem nem o que falar. No outro, botou culpa nos jogadores. Tinha que assumir. Ele é o técnico. Mas não, empurrou para os jogadores. Covarde, é um cara covarde. Pô, mas não é possível, cara. Não é possível. O Vasco, a grandeza que o Vasco tem, ficar passando por esse tipo de coisa, pô. Não é possível. Vamos ver o resto aqui. Boa noite, Felipe. Um resultado complicado, como você bem falou. E o Vasco até que começou equilibrado, suportou muito bem a pressão do Vitória. E você atribui a esses 2 gols de bola parada a parte psicológica, a desatenção ou outros multifatores que um jogo de futebol pode ter? Não, sem dúvida. Acho que, como eu falei antes, o jogo estava controlado, mas depois do gol ali, da desatenção, o gol na bola parada, o Vitória cresceu no jogo e a gente psicologicamente se abalou, não conseguiu controlar mais o jogo, sofremos algumas transições ofensivas, então realmente a parte mental realmente abalou bastante depois do gol de empate. De novo aqui, Felipe. Eu queria ouvir a sua avaliação sobre alguns jogadores. Primeiro, o Sforza, que ele não aparecia há algum bom tempo no time titular, né? E até o uso dele, a utilização dele era até contestada pela torcida. E também quero te ouvir sobre o Lloyd, que foi bastante cobrado hoje, inclusive pelos companheiros em campo. Na realidade, assim, o Sforza é um atleta profissional na essência da palavra. É um jogador que não estava vindo jogando, mas mereceu, fez por merecer ter essa oportunidade, ainda mais pela sequência. O Hugo Moura estava desgastado. Caraca, fez por merecer o quê? Você já viu aqueles cachorros que você joga uma bola, o cachorro vai atrás da bola, aí quando pega a bola, não sabe o que fazer. É esse Lloyd. Caraca, o cara parece um maluco. O cara é muito ruim, meu. Vai se adaptar quando? Pois eu tô chegando quase a metade aí, vai se adaptar em quê, cara? Vai esperar o Lloyd se adaptar. E o Sforza, o cara não tá jogando. Pô, só fazendo a torcida passar raiva, é isso que ele tá fazendo, mais nada. Caraca, mano, não dá não. Galera, gostou aí? Vamos deixar o gostei aí. Sei que não é inscrito aí, vamos se inscrever no canal aí, beleza? Estamos começando o canal agora. A gente não dá para ficar vendo o Vasco passar por essa situação e não fazer nada. A gente tem que protestar e protestar é a gente estar falando com a torcida, falando com as pessoas que gostam do Vasco, que querem ver o Vasco sair dessa situação, beleza? Vamos ver mais aí desse doido aí. Vem numa sequência de jogos de 90 minutos. Jogou bem, se não vejo. O Lloyd é um jogador que precisa de um tempo ainda de adaptação. É claro que em alguns momentos ele faz boas jogadas, outros ele parece um pouco displicente. A gente tem conversado com ele, é um jogador que também está vindo de uma temporada da Turquia. Enfim, o imediatismo do futebol isso acaba atrapalhando um pouco. O resultado logo quando o atleta chega, e cada jogador tem a sua maneira de se adaptar. O Nuno correspondeu muito bem, apesar da maratona de jogos que ele não está acostumado, né? Mas é um jogador que eu acredito que vai ajudar. É óbvio que com a chegada do Fernando Diniz, isso de repente vai motivar todos, vai ser uma maneira de trabalhar. O Diniz é um cara que consegue extrair o máximo desses atletas que mentalmente estão abalados, e a gente tenta priorizar isso. E futebol não é só a parte física, eu acho que a parte mental é fundamental. E a gente, depois do gol de empate, acabou sofrendo bastante.
Boa noite, professor. Lorena Vinhas, do Mosaico Esportivo. O Vasco chega agora à oitava rodada sem vencer. Agora você vê, os jogadores estão abalados. Abalado com salário de 1 milhão, o outro com 800 mil. Estão abalados com o quê, meu? Com o quê? Os caras fracos. O Coutinho, mortinho, meu. Mortinho. Troféu Sinaf para ele. O cara já não tem mais disposição para correr. Caraca, o cara já não aguenta mais correr. Pô, um time fraco, um time... Quem tá abalado, cara? Quem tem que estar abalado é a torcida que tá aturando essa mulambada em campo. Pô, não é possível. Não é possível a gente ter que ficar ouvindo esse tipo de... Porra, tá ouvindo esse tipo de comentário. Sabe o que era melhor ele fazer? Ele não dá entrevista. Sair, entregar o boné, fala só. E mandar o Pedrinho se explicar. Porque quem tem que se explicar é o Pedrinho. Entendeu? Pô. Sofreu mais uma virada, dessa vez aqui no Barradão. O que você analisa que é de urgente para você reformular no seu grupo? Eu acho que a parte mental, como eu falei antes, o jogo ele tem 90 minutos, você tem que ter mais atenção durante os 90 minutos, principalmente nas bolas paradas, que é uma porcentagem muito alta que define jogos. Se a gente não tivesse tomado aquele gol de bola parada, de repente o jogo estava sob controle, mas a desatenção, acho que o controle mental, a parte psicológica, realmente, depois do gol sofrido, acabou fazendo diferença. Felipe, boa tarde, boa noite para você. Eu não sou daqui, sou do Rio de Janeiro, né? Acompanhei o Vasco desde pequeno, treinei ali na barreira do Vasco, e eu já vi muitas coisas acontecerem lá dentro. E eu sei que hoje, principalmente as questões políticas de lá de trás e outros processos de situações, é o que faz o Vasco hoje estar pequeno, não na história, mas questão do futebol. Você acha, na sua experiência de jogador do Vasco da Gama, cria da base do Vasco da Gama, como é que você acha que, há quanto tempo o Vasco da Gama pode sair dessa lama, que a gente sabe muito bem que não é só questão de futebol, tá? É questão de política, tudo misturado, e que isso no futebol às vezes prejudica demais. Na realidade, assim, a situação do clube, muitos anos com dificuldades, algumas gestões que a gente está pagando essa conta agora. Acho que tanto o presidente como eu, por ter sido criado e ser vascaíno, a gente sofre muito, mas a gente, da mesma maneira que aceitou esse desafio de reerguer o Vasco a voltar às suas grandes conquistas, e a gente está passando por esse momento turbulento, a gente tem que se unir. Seria muito mais fácil para mim e para o presidente ficar em casa, mas a gente está disposto aí a tentar colocar o Vasco no seu devido lugar, tentar organizar a casa. Óbvio que o torcedor está cansado, como eu também, de passar por momentos difíceis, mas infelizmente o processo é doloroso, mas eu acredito que a gente vai ter um final feliz. Obrigado, Felipe. Boa noite.